Olá, irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, que você esteja sentindo essa presença confortadora, fortalecedora, consoladora do nosso Deus em Jesus Cristo, através do Espírito Santo na sua vida, tomando a sua mente, tomando o seu coração, acima de tudo, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Hoje é mais um dia, nosso de estudo. Eu espero que vocês estejam conseguindo absorver o estudo, estejam gostando de estudar a palavra de Deus, o início da palavra de Deus, que é com Gênesis, E entendendo Gênesis, você vai conseguir entender todo o resto da palavra de Deus e a criação, e a redenção. A criação nós já estamos vendo, Mas você vai entender a redenção. Por que houve a necessidade de uma redenção da criação de Deus? Nós vamos entender coisas como, se não tivesse havido o pecado de Adão e Eva, a raça humana teria existido ou só ficaria entre Adão e Eva? Então nós vamos estar vendo isso também, tá? Nós vamos estar enfatizando por que a raça humana que veio depois, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, por que é uma raça que precisa de redenção? Qual é a culpa que nós temos, Qual é a culpa que nós temos? Por que nós precisamos de redenção? Porque muitas vezes a gente vai falar de Cristo para alguma pessoa e o que elas falam para a gente? Olha, eu não matei, eu não roubei, Eu não adulterei. Elas vão para essas coisas que são, assim, aos nossos olhos, mais graves, não é isso? São, assim, o que nós consideramos pecados altamente graves. E elas ficam com isso na cabeça e achando que, já que não cometeram nada disso, elas não precisam de redenção. Então, o estudo do livro de Gênesis, ele tem esse condão. Eu já falei para vocês, que Moisés escreveu Gênesis para o povo de Israel que estava saindo do Egito. Mas ele dá para nós conhecimento que são altamente significativos e importantes para a compreensão nossa de que nós somos miseráveis pecadores e precisamos de Jesus Cristo, da salvação que Deus nos deu por amor através de Jesus Cristo. Então, é muito importante que você preste bastante atenção, que você continue, não fique com o estudo que eu faço, com as pesquisas que eu faço, mas você também faça a sua pesquisa tomando muito cuidado, Tomando muito cuidado para você não cair em teologias baratas, teologias que saem fora da palavra de Deus, tá? Que tiram do texto bíblico coisas que estão completamente fora do contexto daquilo que Deus quis deixar para nós. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que às vezes eu nem incentivo muito vocês. Quando eu falo para vocês pesquisarem, eu até dou as indicações, Eu falo para vocês, esse livro aqui que eu estou acompanhando, e os comentários e tal, e o pastor falando de tal, eu sempre coloco aqui para que vocês não acabem de tanto pesquisar aqui, acolá e acolhi, acabar caindo, num engodo de alguém que vem com uma teologia completamente contrária à palavra de Deus. Então hoje nós vamos continuar o nosso estudo, nós estamos no primeiro dia, não é isso? E hoje nós vamos dar mais uma sequência aí. Vamos orar? Oremos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, porque o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de conhecer-te através da tua palavra. E eu vejo, Senhor, eu sinto o teu amor por nós
ao nos deixar a tua palavra, essa constituição espiritual. Nós estamos vivendo um momento que se fala tanto em constituição e que a constituição do país não está sendo respeitada, e eu fico pensando, então, o que o Senhor pensaria, né, da constituição que o Senhor deixou, constituição espiritual, para que nós pudéssemos cumprir e fazer a tua vontade? O que o Senhor diria dessa raça humana que não, na sua grande maioria, nem quer saber da existência dessa constituição espiritual? E muitos que conhecem não estão seguindo, não estão cumprindo os seus artigos, os seus valores, os seus mandamentos, as suas determinações. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nós não sejamos incluídos entre esses que leem a tua palavra, estudam a tua palavra, mas não cumprem a tua palavra. E eu quero que comece de mim isso, Senhor. Eu quero que esse sentimento, Senhor, de estar fora desse grupo que lê e estuda a tua palavra, mas não cumpre, eu quero estar fora, Senhor. E te peço em nome de Jesus que todo este grupo interessado no estudo da tua palavra seja fortalecido. Senhor, que nós tenhamos realmente os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos abertos para ouvir quando o Espírito Santo nos disser: cuidado, não faça isto, não vá por este caminho, não tenha este pensamento, não abrigue coisas mundanas na sua vida. Senhor, dá-nos compreensão disso, meu Pai. Todo o nosso objetivo ao estudar a tua palavra, e o Senhor sabe disso, é estarmos conformes à tua vontade, é fazermos a tua vontade, porque ler a tua palavra sem esse pensamento, sem esse desejo no coração, é sino que soa à toa. Por favor, Senhor, nos dê graça. Que este grupo, que aqueles que estudam a tua palavra na escola dominical, que aqueles que estudam a tua palavra nos grupos de célula ou de PG, ou nas reuniões, Senhor, que esses sejam considerados remanescente fiel. Porque há o desejo, Senhor, realmente de conhecer-te mais e fazer a tua vontade. Infunda em nós esse desejo, Senhor, essa paixão, Senhor, essa paixão por estudar a tua palavra para te conhecer melhor. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Pai, olha para esse país, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Pai, tem misericórdia. A gente está sentindo que nós estamos caminhando, Senhor, para uma recessão. Estamos indo para o fundo do poço, Senhor, na área econômica, na área financeira, na saúde, na segurança pública. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Olha para o Rio de Janeiro, Senhor, quanta violência, meu Deus do céu, Rio de Janeiro, São Paulo, mas na realidade todos os estados da federação, quanta violência, a violência está imperando, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, eu sei que vai acontecer o dia do juízo, onde esses que não te temem, onde esses que estão usando da autoridade que têm, usando do poder que têm, Senhor, e esses, Senhor, que estão na bandidagem, que matam, Senhor, por nada, pelo prazer de matar, pelo prazer de roubar, de subtrair do seu semelhante o que ele conseguiu com um trabalho árduo. Eu sei que o dia do juízo dessas pessoas vai chegar. Eu sei que vai chegar, Senhor. Então eu não quero que isso sirva para nós de consolo, mas que isso sirva, Senhor, de força, para nós podermos resistir os dias maus, como diz a tua palavra. Tem compaixão, Senhor, do presidente da República. Coloca temor no coração deste homem, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, que ele se curve diante da tua autoridade, que ele reconheça que é um poder muito, mas muito superior ao dele, Senhor. Assim como o Congresso, assim como o Judiciário, especialmente o STF. Senhor, eles se acham deuses. Meu Pai, destrói, Senhor, essa vaidade do coração deles. Em nome de Jesus, reduza isto a pó, Senhor.
para que o teu povo e para o povo de maneira geral, o povo brasileiro, não sofra mais, meu Pai. Não sofra pela impiedade do coração desses homens. Tem compaixão, Senhor. Conduza o Brasil, Senhor. Eu sei que o Senhor tem todas as coisas sob o teu controle, Senhor. Mas dá a nós, meu Pai, resiliência, dá a nós resistência, aumenta a nossa fé, Senhor, para sabermos que realmente o Senhor está no controle e no tempo certo o Senhor vai agir, e enquanto isso não acontece, que o Senhor vai nos proteger, como está nos protegendo. Dá-nos graça, Senhor. Olha para as igrejas, Senhor. Muitas igrejas, inclusive as nossas, Senhor, saindo do seu objetivo, deixando a missão de lado, Senhor, para atender outros interesses. Tem compaixão, meu Pai, tem misericórdia das nossas igrejas, Senhor. Pai, olha para Israel. Ó Deus, tem compaixão. Ó Senhor, essa semana eu ouvindo, né, na rede social, que o sumo sacerdote já está pronto, já está preparado para assumir o seu ofício. Oh Deus, oh Senhor, que venha logo o terceiro templo, meu Pai, por favor, Jesus, não te demores, Senhor, que venha logo o arrebatamento, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, toma cada um deste grupo, aqueles que estão com alguma enfermidade, aqueles que aniversariaram esse mês, que já se encerrou, o mês de abril, os que vão aniversariar agora em maio. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um em tuas mãos. Pai, nos cura das nossas enfermidades. Ó Senhor, restabeleça a nossa saúde, Senhor. Aqueles que estão com problema na cabeça, dor de cabeça, Senhor, cefaleia, outros problemas, Senhor, na cabeça. Senhor, tem misericórdia. Toma, Senhor, o teu servo, a tua serva em tuas mãos, os que estão com problema na visão, Senhor, os que têm rinite alérgica, Senhor, pais que estão com problema na boca, nos dentes, Senhor, na língua, na faringe, na laringe, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, o teu povo, os que estão com problema na audição, problema no ouvido, Senhor, dor de ouvido. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, entra agora com um recurso celestial na vida do meu irmão, da minha irmã. Os que têm problema de tireoide, Senhor, os que estão com problema no pulmão, no coração, ó Deus, tem misericórdia, o Senhor pode restaurar e nós confiamos. Os que estão com problema na vesícula, no baço, nos rins, ó Deus amado, Senhor, cuida, Senhor, do estômago, cuida do intestino, para que o intestino funcione, Senhor, de acordo com o teu plano, de acordo com o que o Senhor planejou, para que funcione esses órgãos internos que nós temos. Senhor, o aparelho, Senhor, urinário, Senhor, cuida, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, quantas mulheres, quantas pessoas com infecção urinária em grau grave. Senhor, olha para nós, Senhor, cuida de nós. Tira tudo isso do nosso organismo, do nosso corpo. Os que estão com problemas, Senhor, nos braços, nas mãos, no joelho, nos pés, nas varizes. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco todos, cada um de nós, Senhor, diante de Ti. Regulariza a nossa pressão arterial, Senhor. Quantos de nós estão com problema de pressão arterial? Quantos estão com problema, Senhor, de labirintite? Quantos com problema de glicose alta, Senhor, colesterol? Meu Pai, normaliza tudo isso, ácido úrico, Senhor, em nome de Jesus. Olha para cada um de nós, meu Pai. Senhor, tem misericórdia, fortalece os nossos músculos, Senhor, os nossos tendões, meu Pai, os nossos ossos, Senhor, tira toda doença óssea, tira a osteoporose, Senhor, em nome de Jesus, artrite, Senhor, Deus, pico de papagaio na coluna, Senhor,
resolva tudo isso, meu Pai, porque o Senhor pode, o Senhor tem poder, e nós somos as tuas criaturas, que nos tornamos teus filhos e tuas filhas. Olha para nós, Senhor. Resolva, Senhor, os nossos problemas. Eu estou falando de problemas de saúde, mas nós temos outros problemas na nossa vida, problemas de relacionamento familiar que muitos têm, problemas financeiros, problemas, Senhor, ou necessidade de emprego. Senhor, tem misericórdia. Filhos rebeldes, Pai, filhos que exploram seus pais, em nome de Jesus, tem compaixão, meu Pai, tem misericórdia. Cuida de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Nós nos entregamos a Ti, nós jogamos aos Teus pés a nossa ansiedade, como o Senhor disse para nós fazermos, como o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos fazer, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. E nós queremos lançar ansiedade, síndrome de pânico, depressão, lançamos tudo isto, Senhor, diante de Ti. Agora, Senhor, nos acalma, dá-nos paz, dá-nos descanso agora, que nós estejamos agora calmos e descansados, para que a Tua palavra, vinda diretamente do Teu Espírito para a nossa mente e coração, encontre guarida. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Nós já estamos adiantando, né? Conseguimos sair do 1, 2 e 3. Já chegamos até no 6, não é? No 6, e disse Deus... Não, no 5, né? E disse Deus no 3, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Eu acho que já falei para vocês, mas só para relembrar. O trabalho de Deus na criação é assim, meus irmãos, de uma, como é que eu vou dizer? De uma capacidade que nós não conseguimos alcançar. Eu sei que os arquitetos, né, que os engenheiros, eles sabem que quando eles criam alguma coisa, né, eles têm uma ordem, eles têm um caminho para fazer. Mas quando Deus cria o mundo, ele faz assim, de uma fidalguia tremenda, tremenda. Por quê? Eu já falei isso, mas vou repetir. Ele fica no capítulo... no capítulo não, ele fica deixa eu ver aqui, como é que eu vou falar aqui, ele faz assim, ele faz dois paralelos, deixa eu me organizar aqui na cabeça para vocês entenderem, eu estou entendendo, mas se eu não souber falar, vocês não vão entender. Ele faz dois paralelos na criação, nos dias da criação. Então, se nós olharmos bem, é como se ele fizesse uma coisa aqui de um lado e depois ele completasse aqui do outro lado. O reverendo Augusto de Nicodemos, ele fala que seriam como se fossem duas colunas, né? Duas colunas. Aí ele diz assim, a primeira coluna, vamos lá, na primeira coluna, você pegaria os dias 1, 2 e 3. Nesses 3 dias, o que Deus fala? Deus faz? Ele prepara o ambiente para o que ele vai produzir, para o que ele vai criar depois. Como é que é isso? Ele pega, primeiro, né? No primeiro dia, não, antes do primeiro dia, ele pega a massa que está informe, não é isso? É o capítulo que a gente já leu até agora, 1, 2 e 3. Deixa eu pegar a Bíblia e botar aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, era vazia, havia trevas na face do abismo, mas tudo isso foi Deus que criou. Deus é que criou essa massa informe, vazia, com trevas, e o Espírito Santo pairava ali como quem estivesse preparando para a criação. Então, nesse primeiro dia aqui, dessa massa informe, que nós não sabemos se demorou muito,
Lembra que a gente já falou isso? Eu não sei se dessa massa informe que ele criou, ele parou e ficou pensando, agora o que eu vou fazer? Não sabemos quanto tempo demorou, que ele sabia o que ia fazer, a gente sabe, mas quanto tempo ele demorou para ele dizer, no primeiro dia isso, haja luz, tá vendo? E houve luz, quanto tempo isso demorou? Mas ele começa a trabalhar ali, ó, tá vendo? Primeiro, nos dias 1, 2 e 3, e nós vamos estar vendo isso, já vimos o primeiro dia, que foi a criação da luz, porque como que ele poderia criar, por exemplo, a plantação sem luz? Não é isso? Como que ele poderia criar, separar o dia da noite sem luz? Perceberam? Então ele começa assim, nos 3 primeiros dias, são dias que a gente diria assim, que foi o tempo que Deus usou para preparar o ambiente onde ele ia colocar as coisas. Então, 1, 2 e 3. Nos dias 4, 5 e 6, aí sim, ele começa a colocar no devido lugar, né, aquele ambiente, naquele ambiente que ele preparou. Tá, o que eu quero dizer com isso? Quando ele disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, aí hoje nós vamos entrar no segundo dia, quando ele cria o firmamento, tá vendo? E faz a separação céu e terra, né? Depois, no terceiro dia, ele vai criar os luzeiros, né? Os luzeiros do céu. Deixa eu ver onde é que ele termina o segundo dia. O segundo dia é exatamente quando ele cria o firmamento, não é isso? E ele faz, no meio das águas, a separação entre águas e águas, aí fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e acima do firmamento, que nós entenderíamos que seriam as nuvens, não é isso? E aí ele terminou o segundo dia com isso, mas depois nós vamos ver melhor. Depois ele já entra no terceiro dia, quando ele continua trabalhando essa água que está embaixo e separa a terra da água. Ele fala que haja uma porção seca. Aí é o terceiro dia. Por enquanto ele está criando um ambiente. Quando chega a partir do quarto dia, aí é que ele começa a colocar coisas nesse ambiente que ele criou. Tem um firmamento, tem os céus. Aí o que ele faz? Ele cria o sol, ele cria a lua, ele cria as estrelas, vai botando lá. Vamos imaginar, só para vocês poderem entender, deixa eu fazer uns exemplos aqui, eu falo que são exemplos porcos assim, né? Sem profundidade nenhuma, mas só para vocês entenderem. Vamos imaginar que você tem um sonho de comprar uma casa, mas você ainda não tem a casa em mente, você não tem um bairro onde que está essa casa, você não tem o tamanho dessa casa, você sonha com uma casa de um tamanho X, mas na hora você não sabe se o seu dinheiro vai dar para comprar uma de 3 quartos, você compra um de 2. Se não der para comprar um de 2, você vai comprar um de 1, não é isso? Então, vamos imaginar que você tem esse sonho. Aí, antes de você saber onde você vai morar, qual o tamanho da sua casa, qual é o jeito dela, qual o tamanho dos cômodos, aí você já começa, vou comprar uma cama king, vou comprar um fogão de 8 bocas, vou comprar uma geladeira duplex. Você faz isso? Não, ninguém faz isso, né, gente? Por quê? Porque primeiro a gente vai ver a casa, deixa eu ver a casa onde eu vou morar, deixa eu ver a casa que eu vou comprar ou vou alugar. Essa casa tem uma cozinha grande, tá bom, cabe um fogão aqui de 6 bocas. Mas naquele cantinho não cabe uma geladeira duplex. Eu vou ter que comprar uma geladeira de uma porta só, né? Nem que seja aquela bonita que tem o freezer em cima ou embaixo, né? Aquela porta bonita com freezer embaixo ou em cima, mas vai ter que ser de uma porta só. Então, entenderam? Pensa agora nisso na criação. Deus também pensou dessa forma. Ele falou assim, primeiro eu vou criar um ambiente, depois eu vou começar a encher este ambiente com as coisas que eu quero colocar, né? Que eu já pensei, que eu já elaborei e que eu quero colocar. Obviamente que se fosse Deus também, né? Para alugar uma casa,
Ele já poderia comprar tudo com antecedência, porque ele já saberia, né? Onde que ele ia morar, o tamanho da casa que ele ia conseguir, né? Então, Deus começa dizendo haja luz e houve luz, que foi o nosso assunto da semana passada. Muito bem, disse Deus haja luz, houve luz, porque a palavra de Deus, ela é irresistível. Deixa eu recusar aqui uma chamada aqui, porque senão me corta, é fogo, né? Me corta aqui a gravação. A palavra de Deus é irresistível. Ele comanda, ele determina, ele fala. Ele falou e as coisas acontecem. Nada pode resistir. Quando ele diz haja luz, houve luz. E pronto, está acabado. Simples. Como nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, e como Moisés conta. Ele falou assim, e Deus falou, haja luz, e houve luz. Como se fosse uma coisa simples de acontecer, né? Chega no seu quarto de noite, antes de apagar a luz, e fala, acenda a luz. Vai ver se vai acender. Não vai acender nada, né? Se você não for lá no interruptor. Mas Deus é Deus, né? Pela palavra dele, tudo aconteceu, nada pôde resistir à sua vontade. A vontade de Deus, ela é irresistível, não é isso? Agora, a origem dessa luz a gente já viu. Se o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia, essa luz ela não poderia ter outra fonte que não fosse o próprio Deus. Né? Que não fosse o próprio Deus. Então vamos imaginar como é que seria se haja luz. Seria Deus dizendo assim, emane luz sobre essa massa informe e vazia. Emane de mim luz sobre isso. Entenderam? É Deus com seu resplendor e com a sua glória, trazendo claridade, tá? Trazendo claridade para separar a luz das trevas. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Veio do próprio Deus, tá? Veio do próprio Deus. E é interessante que Deus diz assim, e Moisés escrevendo que Deus falou assim, e viu Deus que a luz era boa. E como não seria boa? Ela veio do próprio Deus. Como o sol não vai ser bom, Deus não vai falar, é bom, maravilhoso isso que eu criei, porque surgiram da ordem dele, da palavra dele, e tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Pode acreditar nisso, meu irmão. Pode acreditar nisso, minha irmã, tá? Então, a luz era boa porque foi ele que fez, e tudo que Deus faz, ele é bom. Ele é bom. É bom tudo que ele faz é bom, tá? E Deus dá nome a isso. A claridade, dia, a escuridão, noite. Já pelo comando dele. Então, tem gente que amaldiçoa a noite, não gosta da noite. Foi Deus que criou, meu irmão. Foi Deus que criou, tá? Pensa bem nisso aí, porque ele é o Criador, tá? Como a gente já viu, eu já falei aqui, esse primeiro dia ele não é marcado pela claridade do sol, nem da claridade da lua, nem das estrelas, que só vão aparecer no quarto dia da criação. Mas ele é marcado pela alternância entre a luz que emana de Deus e as trevas que já existiam ali, que estavam ali, tá? E isso vai acontecer durante esses 3 primeiros dias. Vamos para o segundo dia, então, onde Deus fala. Agora, vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. 6, 7, não, peraí. 6 e 7, tá certo, que aqui eu já estava entrando no terceiro dia. Então, o que aconteceu no segundo dia? E disse Deus,
haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Olha, que coisa interessante, né? Mas Deus fez duas águas. Eu me lembro de uma vez que eu fui ao Rio dirigindo na casa de... eu fui levar a minha irmã na Ilha do Fundão, ela estava estudando lá, e eu fui levá-la, e ela... não foi na Ilha do Fundão, não. Foi em Campo Grande, na escola rural, na universidade rural. Ela estava ali. E eu chamei a minha cunhada e meu sobrinho, vamos junto, porque eu vou levá-la, mas depois para eu não voltar sozinha, vocês vão comigo. E ela foi, e meu sobrinho era pequenininho, devia ter 2, 3 anos. Aí quando nós passamos ali em cima da ponte aqui, ponte daqui em Volta Redonda, não, lá no Rio, não foi lá no Rio não, eu fui antes, foi aqui mesmo, na ponte aqui de Niterói aqui, né, quando a gente passou ali pela ponte, ele olhou e falou assim, ele viu, né, a ponte, aí o rio vindo daqui e passando, né, mas na cabeça dele ele falou, 2 rios, 2 rios, ele achou que tinha um rio da direita e um rio da esquerda, ele achou que no meio ali tinha terra, sei lá, o que ele pensou na cabeça dele. Aqui a gente fica pensando também, assim, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Agora vamos entender isso. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Olha, então em cima do firmamento tem água? Tem as nuvens. As nuvens comportam água, seguram água. Tá vendo? Então assim que Deus criou a nuvem, ó. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Mas você vai falar assim, mas peraí, ele falou que o firmamento é o céu. Não, mas vocês perceberam que ele fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e acima do firmamento? Então é isso aí, tá? Ele fez o firmamento. Mas o que é o firmamento? São os céus que a gente olha e vê. Eu já falei, vou repetir aqui para vocês. A gente olha para cima e fala assim, o céu está azul, o céu está nublado. Não, é o que até onde a nossa vista alcança em longitude, fica azul, tá? É azul. Mas quando é que ela fica cinza? Porque aí as nuvens se escurecem, porque vai chover, não sei o que, e aí a gente consegue ver abaixo do firmamento, abaixo desse céu azul, as nuvens, entenderam? Aí a gente vê a cor nelas ali. Mais ou menos isso, mas também não é explicação científica não, porque eu não entendo na bolufas disso, tá, gente? É como eu ouço e como eu leio em alguns lugares. Então, no segundo dia, versículos de 6 a 8, Deus colocou um firmamento entre as águas superiores e águas inferiores e chamou esse firmamento de céus, aquilo que conhecemos como céu, tá? Ao que parece, esse comentário bíblico que eu já mostrei aqui para vocês, que eu gosto muito, né? Aqui é do Pentateuco, tá? Comentário bíblico. Ele diz assim, ao que parece as águas eram como um manto de vapor que cobria inicialmente a massa usada na criação. Então, entenderam como que ele entende aqui? Essas águas, fala assim, o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre as águas, era como se fosse um vapor. Não era água, como a gente pega na torneira e enche um copo. Era um vapor que subia dali. Aí é que Deus, quando fez o firmamento, ele fez a água e pegou e separou a água de cima, superior, com a água inferior, tá? Então essas águas eram como um manto de vapor que cobria inicialmente a massa usada na criação. Quando foram separadas da porção seca, as águas inferiores tornaram-se o quê? Os oceanos, os mares, e as águas superiores desempenharam um papel no dilúvio no tempo de Noé. Por quê? Porque vieram das nuvens. O que é a chuva? É a água que se acumula nas nuvens. Elas ficam acumuladas, vão se acumulando, até um dia que explode num trovão, em relâmpagos, e ela desce. Foi o que aconteceu
na época de Noé, que desceu muitas águas superiores que Deus havia criado, né? Isso está em Gênesis 7, 11, 12 e Gênesis 9, de 11 a 15, vocês podem conferir lá. A palavra traduzida por firmamento, na realidade, ela significa compreender. Compreende, no sentido, compreende a parte de baixo, compreende a parte de cima. Nas escrituras, por vezes, faz referência ao céu como uma abóboda ou cobertura. No entanto, isso aqui é muito interessante da gente entender, em nenhuma passagem as escrituras apoiam a ideia pagã mitológica de que o céu é algum tipo de cobertura sólida. Por que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Porque vocês vão encontrar isso escrito. Era esse o entendimento que os israelitas tinham quando saíram do Egito. Depois de 400 anos no Egito, eles receberam essa ideia pagã mitológica de que o céu era um negócio assim duro, sabe? Duro, chegou lá, bateu lá, você volta, tá bom? Mas aqui, Moisés já coloca diferente, né? A referência a um céu que é céu e vai céu e continua céu. Não é uma coisa estagnada, dura, onde uma pessoa pode... Olha só, até me ocorreu aqui. Se fosse desse jeito, um negócio duro, como que o foguete ia ultrapassar isso, né? E chegar até lá no Marte, sei lá, né? Até onde o foguete foi, né? Então nós precisamos entender isso. O céu não é uma cobertura sólida. Acima das nossas cabeças está tudo aberto. Acima das nossas cabeças está tudo aberto, não tem nada fechado, não tem nada duro, não tem nada sólido. Se o homem tivesse condição, e eu já estou terminando, de criar um foguete que fosse subisse infinitamente, ele ia ver que não tem fim. O céu não tem uma cobertura dura, né, rígida, sólida, tá? Os luminares, eles foram colocados nesse firmamento. É nesse espaço que está acima de nós é que foram colocados os luminares, e é o que nós vamos estar vendo aqui no quarto dia, quando a gente estiver estudando o quarto dia. Muito bem, gente, vamos parar por aqui, chegamos no segundo dia, né? Não tem muito o que falar do segundo dia, porque é o firmamento e a separação que Deus fez da água de cima com a água de baixo, não é? E a Bíblia diz... peraí, deixa eu terminar aqui, esquecendo de completar isso, né? E o que a Bíblia diz? Aqui já está Gênesis 2. Aqui. E Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Eu já falei para vocês sobre essa questão de tarde e manhã e não manhã e tarde, né? É que para os judeus e para a criação de Deus, tudo começou com a tarde. A tarde que nós entendemos que para o judeu começa às 18 horas, né? Às 18 horas, eu não sei se 18 horas é à noite ou se a tarde para eles seria a partir das 12 horas. Eu vou ter que pesquisar isso, que agora me surgiu essa dúvida. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficar com isso aí, tá? E a bênção, nós vamos continuar com aquela bênção que eu mandei para vocês, que eu repeti para vocês, citei para vocês, recitei para vocês, que é a bênção irlandesa, tá? E o meu desejo, do fundo do meu coração, para todos vocês, é que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde nas palmas das suas mãos. Amém? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.